Olá pessoal, beleza? Então vamos começar a atividade de hoje respondendo algumas questões de eletrônica, né? Questões que envolvam amplificadores operacionais. Então nossa primeira questão está aí envolvendo um amplificador operacional com uma fonte de corrente de 1 ampere e 3 resistores. Então a questão pergunta o seguinte: para o circuito a seguir determine o valor de V0 e o valor de zero. Então ele quer atenção nesse ponto aqui, atenção no ponto nesse nó aqui, V0, e a corrente zero que ele está sugerindo no sentido entrando para o operacional. Operacional também, né, estamos vendo que ele está alimentado com mais 15 e menos 15. E vamos agora analisar como é que faz isso aí. Bem, primeira pergunta é o valor de V0, né? Como é que seria a análise? Então a gente começa o seguinte: em todo circuito com operacional, principalmente esse, onde existe uma realimentação só negativa, trata-se de um circuito de amplificação ou de atenuação, né? Um ganho finito, já sabemos disso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer como se fosse uma malha, né? Determinando sentidos de corrente e tensões de nós. Então, primeira corrente aqui, a corrente 1. Eu estou considerando que ela está descendo devido a essa fonte de corrente também está descendo, né? Então, a priori 1 igual a 1000 A. A segunda corrente, eu vou dizer que é uma corrente que passa aqui por este resistor de 9 kΩ. E a terceira corrente, lembrando, em cima desse nó, a corrente que eu estou chamando de I-, que é a corrente que está entrando no terminal inversor do operacional. E uma quarta corrente, uma corrente mais, que é a corrente que está entrando no terminal positivo do operacional. Então, fizemos a primeira parte, que foi definir, né, o sentido das correntes. A segunda parte é definir tensão de nós. Bem, eu tenho uma tensão aqui no terminal negativo, que eu estou chamando de V-, que é a mesma tensão nesse nó, e uma tensão no terminal positivo, que eu estou chamando de V+. Então, fechamos a parte de determinação de sentido de corrente e indicação de tensões nos nós. Bem, com relação a isso, e sabendo que isso aqui é um circuito onde o operacional está realimentado só pelo negativo, né? Ou seja, circuito de amplificação ou atenuação, a primeira coisa que a gente sabe é que, por se tratar desse tipo de circuito, todo operacional, a corrente que entra nos seus terminais de maneira ideal, né? A gente considera isso, essa situação, é uma corrente zero. Então a corrente de entrada no terminal negativo é a corrente de entrada no terminal positivo do operacional, terminal inversor, que é o negativo, e terminal não inversor, é uma corrente nula, que a gente, né, idealmente considera que a impedância de entrada do amplificador operacional é muito alta. Então essa é a primeira parte, né? E a segunda parte, por se tratar de um circuito onde a realimentação é só negativa, aí a gente só usa nessas situações, a gente considera que a tensão que está no terminal positivo é igual à tensão que está no terminal negativo, onde a gente chama isso de curto virtual. Então, essa tensão no positivo é igual a negativo. Como no terminal positivo está sendo conectado diretamente ao terra, alguns circuitos práticos usam até um resistor aqui, mas isso não muda na teoria, né? Porque já que não entra corrente, essa resistência não vai gerar uma diferença de potencial, então o potencial seria o mesmo. Então, neste caso, a tensão no terminal positivo está errada. Então, V positivo é zero. Como V positivo é igual a V negativo ou vice-versa, eu tenho também que a tensão negativa também é igual a zero. Então, essa é a nossa primeira análise. Vamos para as equações. Então, já que definimos o sentido das correntes, vamos para as equações de corrente. Lei do nós, né? Lei de Kirchhoff de corrente no nó Y. Nó Y posicionado aqui. Então, o que a gente tem? Conforme o sentido de corrente que a gente considerou, né? O que é que eu vou ter? Lembrando que a lei dos nós, o que? O somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Então, eu tenho nesse nó aqui, saindo I1, saindo I+, e menos, e saindo I2. Então, todas saem. Então, eu vou somar elas igual a zero. Somatório das correntes que saem é igual ao somatório das que entram. Não tem nenhuma que entra, então é igual a zero. Então, trabalhando em cima dessa equação, né,
se sabendo que a gente, na nossa análise, né, por ser uma operacional, a corrente que entra no negativo é zero, eu vou ter agora que 1 mais I2 mais 0 igual a 0. Então eu vou ter que I2 é menos I1. Então essa é a primeira equação que a gente encontra. Já como eu tenho que I1 é uma corrente já definida pela fonte de corrente, eu vou dizer que I2 é menos I1, ou seja, I2 é menos 1 mA. O que significa isso? Significa que o sentido de corrente é o contrário, né? Então, como achamos a corrente I1 igual ao negativo, o sentido que eu adequei para a esquerda, na verdade, é para a direita. Então, a corrente I2, né, é uma corrente com valor de 1 mA, só que ao invés de ir da esquerda para a direita, ela vai da direita para a esquerda. Ok? Bem, continuando, né, como o nosso objetivo é achar o valor de V0, eu vou encontrar agora a tensão V0. Bem, usando a lei de Ohm, né, que nos diz que a corrente é igual à diferença de potencial sobre uma determinada carga, sobre R, eu tenho que a corrente no resistor de 9K, que é o I2, usando esse sentido que eu escolhi, é a diferença de potencial do lado esquerdo, que é V menos, menos V tensão do lado direito, que é V0. Então a diferença de potencial é V menos, menos V0, dividido pela sua resistência, que é 9 kΩ. Trabalhando aqui, já sabendo que V menos a gente já havia definido na nossa primeira análise, que era 0, eu tenho 0 menos V0 dividido por 9 kΩ. Então eu tenho que a corrente no resistor de 9K, que a gente já tinha escolhido, já tinha calculado como menos 1 mA. Então substituindo, eu vou ter menos 1 mA igual a V0 dividido, menos V0 da equação, né, dividido por 9 vezes 10 a terceira. Daí eu acho que V0, cancelando os sinais, é igual a 9 volts. Então a diferença, a tensão no ponto A, ou a diferença de tensão desse ponto aqui, desse nó para o terra, que é V0, é igual a 9 volts. Ok? Então esse é o nosso primeiro resultado. Só que a questão pede um segundo valor, que é o valor agora da corrente zero, que ele está definindo uma corrente zero entrando no operacional. Ok, tá. Novamente, a gente havia definido que I2 é uma corrente que passa pelo resistor de 9K, e agora definindo novas correntes, porque eu vou trabalhar agora nesse nó, eu tenho uma corrente 3, que eu estou escolhendo descendo e passando pelo resistor de 15 kΩ, e uma corrente 4 também indo para o resistor de 6K, no sentido da esquerda para a direita. Então esses são os sentidos das correntes que eu escolhi. E vou trabalhar em cima do nó X. Beleza? Tá. Quais seriam as equações agora? Da mesma forma, usando a lei de Kirchhoff das correntes no nó X agora, eu vou ter que somatório das que entram é igual a somatório das que saem. Aqui eu tenho entrando só I2 e tenho saindo I0, I3 e 4. Então, I2 é igual a soma de I3 mais I4 mais I0. Essa é a equação que nós vamos empregar. Tá, ok. Calculando isso, ou substituindo os valores, já havíamos encontrado I2 igual a menos 1 mA. Menos porque realmente, como eu já falei, né? Eu escolhi um sentido contrário. Igual a I3, diferença de potencial V0 menos 0, que é o I3, dividido pela resistência, 15 kΩ, mais I4, que novamente a diferença de potencial, esses resistores estão em paralelo, então a diferença de potencial é a mesma, V0 menos 0, sobre 6 vezes 10 a terceira, mais I0, que é o restante da equação. Trabalhando com isso aí, eu vou ter V0, já encontramos na primeira questão, que era na primeira alternativa, que era 9, substituo 9, 15K, 9 menos 0 dá 9, 6K. Trabalhando isso, eu vou ter menos 1 mA, 9 sobre 15 dá 0,6 miliamperes, ou 600 micro. 9 sobre 10, sobre 6 vezes 10 a terceira dá 1,5, mais I0. Concluindo, eu tenho que a corrente I0 é menos 3,1 mA, ou seja, também no sentido não
considerado o sentido que foi, no mesmo sentido que ele foi considerado. Então, na verdade, zero, ao invés de estar entrando no operacional, ele está saindo com o valor de 3,1 mA. Ok? Então, essas são as duas respostas dessa primeira questão. Tensão de 9 volts e corrente de 3,1 mA. Tranquilo? Tá. Passando agora para a segunda questão, da mesma forma com os de operacionais, o que é que eu tenho aqui nesse circuito? Antes de ler o texto, eu tenho 3 operacionais, os 3 alimentados com mais 4 e menos 4 volts, e 3 tensões aplicadas nas entradas desses operacionais. Uma tensão VA, uma tensão VB e uma tensão VC. Observação importante. Aqui a gente tem que o VB está invertido a polaridade. Então, por ser uma fonte de tensão DC, tanto VB como VC, o valor que eu vou aplicar aqui é o valor negativo dela. E já VC não, valor positivo. E VA não. VA não é a fonte de tensão alternada pelo seu desenho, né? Vamos ler lá o que seria. Outra observação. Eu tenho agora que não existe realimentação, né? Na questão aqui, nós não temos ligação da saída para a entrada. Então, nem pelo positivo nem pelo negativo. Então, nos 3 casos, esses operacionais estão configurados como comparador. Sendo comparador, a saída vai estar sempre saturada, ou em mais 4 ou em menos 4. No caso dos 3, porque os 3 estão sendo alimentados com as mesmas tensões, positivas e negativas. Então eu sei que Vx não vai poder passar, ele vai estar saturado ou em mais 4 ou em menos 4, assim como o Vz, assim como o V0. Vai depender do que se tenha na entrada, tá? Só lembrando que o amplificador operacional, quando é usado como comparador, o que vai definir se a saída fica saturada em mais ou em menos é o que tem na entrada positiva e na entrada negativa, né? Tendo prioridade, né? Sendo definido através do que for maior. For maior positivo, a saída satura no positivo, e se for maior negativo, a saída satura no negativo. Ok? Tá. Vamos agora ler o que diz a questão. Para o circuito a seguir, considerando que VA é a fonte senoidal de 6 seno de ômega-t, então VA é um sinal senoidal. VB, uma fonte de tensão contínua, então VB é contínua, de 2 volts, então 2, lembrando que como está invertido aqui, a gente vai considerar menos 2. E VC, uma fonte de tensão contínua de 4 volts, VC 4 mais 4. Então o que é que ele quer? Desenho, ele quer o desenho da tensão no ponto Vx, ele quer o desenho da tensão em Vz, e ele quer o desenho da tensão de saída V0. Tá, vamos fazer por partes, né? Bem, pegando primeiro o Vx, o circuito inicial é esse, né? Como a gente já tinha visto. Vou colocar aqui os valores do que foi dito no enunciado. VA é 6 seno de ômega-t, VB 2 volts, lembrando que a gente vai usar menos 2, e VC 4 volts. Ok? E vou definir aqui letras para os operacionais: operacional A, operacional B e operacional C. Tranquilo? Tá. Neste caso, ele quer a tensão no ponto Vx. Então, só me interessa aqui o operacional A. Eu posso desprezar esses 3 outros operacionais. Então, o circuito aqui, só olhando para A, eu tenho no terminal positivo 22K ligado a VA. Eu tenho no terminal negativo um resistor de 47K ligado à nossa fonte de 2 volts. E Vx. Ah, mas o operacional B e o operacional C não vai interferir? Não, queridos. Nem o operacional B, nem o operacional C. Porque eles não estão tendo as suas saídas ligadas à entrada do operacional A. Então, eu posso fazer essa análise por partes. Tranquilo? Tá. O circuito que eu vou analisar é esse. Repetindo, trata-se de um comparador alimentado com mais 4 volts e menos 4 volts. Então, a saída vai estar saturada em 4 ou em menos 4. Aí vai depender do que acontece nas entradas. E a análise é em cima dessa. Beleza? Tá.
Então, como é que a gente começa a análise? Então, nesse operacional, o comparador é não inversor. Por quê? Qual a diferença? Bem, como eu tenho uma tensão no negativo fixa, constante, a gente chama de tensão de referência, e no terminal positivo, uma tensão que varia no tempo, uma senoide, né? Então, a tensão que é variável, ela está no terminal positivo. Trata-se, daí o nome é um não inversor, porque no operacional a entrada positiva é chamada de entrada não inversora. E a entrada do terminal negativo é chamada de entrada inversora. Então, trata-se de um comparador não inversor entre a tensão que está no ponto A e a tensão que está no ponto B. Ou a tensão que está no terminal positivo, que é VA, já que a corrente em um operacional a gente considera como nula, que é alta impedância. Então, se a corrente é considerada como nula, não vai ter queda de potencial no resistor de 22K. Então, se VA estaria diretamente ligada ao terminal positivo. E qual a função desse resistor? Na prática, a função desse resistor é, na verdade, a gente considera de maneira ideal que a corrente é zero, mas não é. Ela tem um pequeno valor. Então, a função desse resistor é fazer com que essa corrente tenda mais a ser zero. Ok? E aí, os cálculos que nós fazemos na parte teórica sejam aproximados com os valores encontrados na prática. Tranquilo? Da mesma forma, no terminal negativo. Eu tenho um resistor de 47K, eu tenho uma fonte de tensão de 2, lembrando que invertido, menos 2. Então, esse menos 2 também vai estar no terminal negativo. Então, eu tenho um amplificador operacional na configuração de comparador, onde no positivo eu tenho uma senoide e no negativo eu tenho uma fonte de tensão de menos 2 volts. Então, eu vou comparar VA com menos 2. Ok? Tá. E como já falado, ele vai saturar em mais 4 ou menos 4. Vai depender do que acontece entre esses dois terminais. É um circuito de comparação. Tá. Então, continuando, como é que eu vou fazer essa análise? Então, eu vou ter 6 seno de ômega t comparando com menos 2. Essa comparação me diz o seguinte, é feita da seguinte forma. Se a tensão no positivo, que é VA, for maior que a tensão no negativo, que é menos 2, maior está no positivo, então ele satura para o positivo, que é 4 volts, mais 4 volts. Se a tensão no positivo, que é VA, for menor, então agora eu tenho um valor maior no negativo, ele satura para o negativo, que foi ligado a menos 4 volts. Então essa é a equação que nós usamos para determinar a saída, de acordo com a variação das tensões de entrada. Tá, então, vamos agora para o gráfico, né? Porque essa equação aqui só me define o que é que eu vou fazer. Como eu vou fazer uma análise gráfica, eu vou fazer vou desenhar a tensão Vx graficamente. Então, foi dito que VA é uma senoide, como está o desenho aqui, que varia até 6 volts positivo até 6 volts negativo, né? 6 seno de ômega t. Não nos interessa aqui no momento o valor da frequência, então ele está variando. Tá. O que eu faço agora? Bem, vou comparar essa variação com o valor de menos 2 volts. Tá. Quando acontece menos 2, eu vou lá na curva e eu observo, conforme a escala, que o menos 2 acontece em 2 pontos, considerando um período, né? Depois se repete para o próximo período. Então, a tensão de menos 2 volts acontece nesse tempo aqui e nesse outro tempo. Tá, eu vou definir agora, certo? O que acontece com a saída. Até chegar em 2 volts negativo, qualquer pontozinho que eu pegar aqui na curva de VA, ele vai apresentar um valor superior a 2 volts negativo. Se é um valor superior, eu venho para esse item I. VA é maior, então Vx é 4. Então a saída até esse tempo aqui, a saída é constante igual a 4 volts. Ok? Tá. Agora vamos continuando, né? Sabendo que a tensão VA vai variando ao longo do tempo, agora vamos olhar deste ponto aqui até esse outro ponto. O que acontece? Acontece que VA agora apresenta valores sempre abaixo de menos 2 volts. Então, abaixo eu vou estar agora nessa outra
Alternativa aqui, ó, VA é menor do que menos 2. Então, Vx terá que ser igual a menos 4. Então, desse ponto para cá, Vx comuta e vai lá para baixo para menos 4 volts. Tá. Daí em diante, eu teria mais um pedacinho que é até aqui, o período. Mas isso continua, né? Eu teria que pegar mais dois outros pontos, que é novamente menos 2 e mais 2, e fazer análise de novo. E aí a repetição acontece. Então, ó, como falado, ó, até chegar ao final do período, eu tenho que VA é maior, então continua em 4, e aí vai até acontecer de novo VA igual a menos 2 volts. E a coisa se repete. Então, essa curva em verde aqui é a curva da tensão de saída Vx. Ok, tranquilo. Bem, a parte B da questão pede que a gente determine, né, faça o desenho da tensão agora Vz. Da mesma forma que fizemos a análise lá do Vx, eu posso fazer em Vz. Como assim? Separar. Então, posso separar de novo. Agora o que me interessa é o bloco B, é o circuito B. Da mesma forma, ó, eu posso pegar só o B aqui, ó. Então, vou redesenhar isso, onde agora me interessa essa parte B. E a parte B envolve esse circuito divisor de tensão, em cima de uma tensão de 4 volts. E no terminal negativo de B está a minha fonte de tensão negativa de menos 2, conforme desenhado. Ah, professor, e essa parte aqui? Essa parte aqui é a parte de tensão que iria para o A, mas não me interessa o que vai para lá, me interessa o que vem para B. Então, o circuito que eu vou analisar é esse. Do mesmo jeito, eu continuo tendo um circuito como comparador, né? Não há realimentação nenhuma. E agora eu tenho duas tensões a se compararem. Tá? Como é que seria essa análise? O circuito comparador entre o que está em V1 e o que está no ponto negativo. No ponto negativo, como eu havia falado, não entra corrente no operacional. O que acontece é que essa tensão negativa de 2 volts vai estar no terminal negativo. E no ponto positivo, na entrada não inversora, eu tenho uma tensão V1, porque a corrente não entra, mas ela vem de 4 volts e desce para cá, pelo resistor de 33K. Então não entra corrente no operacional, mas tem corrente vindo da tensão DC de 4 volts até o terra. Então aqui na verdade eu tenho uma comparação entre V1 e menos 2 volts. Comparação entre esses dois valores. Ok? Tá. E da mesma forma a saída vai saturar, ou em mais 4 ou menos 4, ou vai ser uma tensão que varia entre 4 e menos 4 de forma saturada, tá? Como fosse uma onda quadrada, comuta para mais 4, comuta para menos 4. Ok. Bem, os cálculos aqui seriam o seguinte: primeiro eu tenho que achar quem é essa tensão V1. Eu sei que no ponto negativo do operacional, na entrada inversora, a tensão é menos 2, mas na entrada inversora, não inversora, tá, é V1, é um divisor de tensão. Então, divisor de tensão rapidinho, eu tenho 33K dividido pela soma, 33K dividido pela soma, 33K mais 66K. E isso em cima da tensão VC, que é 4 volts. Fazendo esse cálculo aqui, isso aqui dá 1/3, então 1/3 de VC, 1/3 de VC, VC sendo 4 dá 1,3. Então, o meu cálculo, a minha comparação vai ser entre V1, que a gente achou 1,3 volts, e a tensão no terminal inversor, que é menos 2. Tá. Concluindo, né? Tá aqui o desenho, eu vou comparar menos 2 com 1,3 volts, e agora eu vou fazer de novo aquela mesma análise em um circuito comparador. Se a tensão no ponto, a tensão VB, né, porque está diretamente ligado ao terminal inversor, for maior que V1, maior no negativo, satura no negativo, que é menos 4. O VZ seria menos 4. Se a tensão VB for menor do que o que está aqui, que é 1,3, satura em mais 4. Ok? V1 aqui seria 1,3. Mas nesse caso não tem variação nem de VB nem de V1. VB é menos 2. VB é menos 2. E V1 é 1,3. Ah, então o que acontece? Sempre, neste caso, a tensão de menos 2 é menor do que 1,3. A tensão no terminal inversor é menor do que
no não inversor. Então, sendo maior no positivo, satura no positivo. Então, para qualquer tempo, a tensão VZ é constante igual a 4 volts. Beleza? Continuando a questão aí, a última parte é o V0. Então, o V0 é a tensão lá no circuito, na saída do circuito, né? Então, nesse caso, eu vou comparar, pegando aqui o bloco C, eu vou ter que V0 vai ser a análise, a comparação entre a tensão Vx e a tensão Vz. Da mesma forma, posso separar e usar apenas esse bloco, o comparador entre Vx e Vz. Vx está no inversor e Vz, que é uma tensão constante, está no não inversor. Lembrando que Vx a gente fez lá atrás, é uma tensão que varia. Tá. Então, esse é um comparador entre Vx e 4 volts. Onde, se Vx for maior, como o maior está no negativo, satura no negativo. Se Vx for menor do que mais 4, como agora é menor no negativo, ou seja, maior no positivo, satura no positivo. Então, é dessa forma que nós vamos fazer. Ok? Tá. Então, lembrando aqui, só para lembrar, né? Vx maior do que 4 satura no negativo e Vx menor do que 4 satura no positivo. Eu tenho que Vx é isso. Essa parte aqui, ora ele está em 4, ora ele está em menos 4. Esse está em 4 aqui, como a comparação é justamente com 4, quando ele está igual um pouquinho acima, a gente vai considerar maior. Ok? Então eu vou comparar com o 4 volts. Então quando Vx for maior que 4 ou igual a 4, eu estou nessa primeira alternativa, nessa primeira item, V0 seria menos 4. E onde acontece isso? Para determinar o V0, vamos determinar os pontos onde há essa comutação de 4 para menos 4. São justamente nesses dois pontos, nesse primeiro ciclo e depois repetindo no segundo ciclo. O que é que eu vou ter? Deste tempo aqui até aqui, Vx é 4. Como a gente havia escolhido 4 maior do que 4, satura é menos 4. Então V0 seria, ele era para baixo igual a menos 4. Chegou nesse ponto, Vx comutou para menos 4. Quando ele comuta para menos 4, ele passa a ser menor que 4. Passando a ser menor que 4, o V0 vai para mais 4. Ok? Continuando, neste ponto agora, Vx comutou para mais 4. Comutou para mais 4, ele vem para essa primeira parte aqui, que faz com que V0 volte a comutar para menos 4. Continuando, Vx agora comuta para menos 4. Menos 4 eu venho para esse item 2. A saída satura em mais 4. E no finalzinho, ela volta para menos 4. Então, esse é o resultado final. Tá? Vx, comparando Vx com Vz, eu vou ter o meu V0. Ok? Obrigado. Aguardamos a próxima.